Eu sou Lucas Arantes, do programa História da Arte Online, e com prazer imenso eu estou aqui ao lado do professor Dante Velloni, e hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Simone da Cunha Rosa Moretti. Ela é professora e ela é uma das alunas do programa História da Arte Online. Seja muito bem-vinda, Simone. Maravilha. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu fiquei muito feliz de observar a oportunidade que o senhor teve de fazer uma escolha pela artes desde a primeira infância. E, infelizmente, a gente observa que, hoje em dia, a parte acadêmica acaba sendo tão valorizada que os primeiros desenhos, as crianças com potencial em arte, muitas vezes acabam adormecendo porque não são estimuladas para isso. Então, eu achei, assim, fantástico e resolvi fazer umas perguntas pessoais para o senhor, pode ser? Sem dúvida, e quero já, antes da sua pergunta, eu quero fazer uma observação, que depois da pergunta não vai caber. Primeiro, gosto muito de vê-la, minha colega, de vê-la, você, Simone, minha colega, com um português tão bonito. Imagina. Uma desenvoltura na fala tão boa. Porque hoje vemos muitos professores que não têm essa desenvoltura. Primeiro, quero cumprimentá-la por isso e que venham as questões, as perguntas. Obrigada, professor. E a sua formação foi, assim, para mim, maravilhosa, né? A oportunidade de estudar numa escola como o senhor estudou, ter o acesso à arte, às obras, a tantas linguagens artísticas. E eu fiquei curiosa em saber, nesse sentido, com tantas linguagens, com tantas condições de experimentar cada uma delas, qual foi a que mais lhe agradou e que acabou fazendo com que se decidisse dar continuidade para a sua vida e carreira? Se foi o teatro, a pintura, a arquitetura. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Simone, a tua pergunta me deixou na berlinda, porque é vontade, porque talvez eu não corresponda a uma resposta precisa, a fornecer uma resposta precisa, porque foram vários estímulos dentro das diversas linguagens que eu tive. Eu posso dizer, eu não digo raramente, aliás, quase nunca, acho que publicamente eu pouco disse sobre isso, eu fiz teatro também. Eu fiz teatro, eu fui... quando garoto, quando eu tinha 14 anos, eu fui ator mirim, 13, 14 anos, eu fiz a peça Joãozinho e Maria, aliás, usavam o termo Joãozinho mais Maria, era essa peça, e eu fiz o personagem Joãozinho. E disse que saiu bem, inclusive a imprensa local, na minha cidade, elogiou, mas aquilo, meu pai foi ator, né? Meu pai foi ator de teatro, depois meu pai foi ator de cinema, fez muitos filmes, tinha um gênero de cinema, vamos dizer, mais popular, né? Com o Mazzaropi, né? Com quem eu, inclusive, tive oportunidade de conviver, de ficar lá na fazenda dele, na fazenda em Taubaté, ficar por vários dias na minha adolescência, eu passava lá na fazenda, enquanto tinha as gravações, né? Fazia as filmagens lá, meu pai ficava gravando, e eu, garoto, ficava brincando por lá. Bom, enfim, fazia... Então, era esse o gênero de um filme popular, de cinema popular. E eu vivi nesse meio, né? Em 2 filmes do Valdir Soriano, imagina, o Valdir Soriano, era um cantor, né? Aquele que cantava Eu Não Sou Cachorro, não, imagina. Mas, enfim, ele fez filmes também. Meu pai participava, e eu acabei participando também. Isso como coadjuvante, porque eu acompanhava meu pai nessas coisas, e fiz também com os Incríveis. Incríveis, você talvez não vá se lembrar, porque você devia ser criança, os Incríveis eram um grupo de rock no Brasil, que cantava aquela versão do Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones, eles que cantavam essa música no Brasil. Então, esse filme eu participei mais com eles. E meu pai era o ator, depois deles era o ator lá, um ator importante. Mas, enfim, então participei de cinema também,
participei de teatro. Música, nunca. Cantar, né? Música, cantar, nunca. Tentei aprender violino, mas um problema sério no aprendizado que eu tinha um violino emprestado, mas quando eu vou lá para aprender, é o único lugar na cidade que podia me ensinar violino, a professora, eu levei o violino animado, eu já conseguia sozinho, sem aprender, sem nada, esboçar aquela música, ó Suzana, lá, 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 lá. Aí eu chego lá com o violino, ela fala assim, o que é isso aqui? Isso aqui você só vai pegar daqui uns 6 meses. Primeiro você vai aprender solfejo. Tá, 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 tá. Nunca mais eu fui lá. Então, não fiz música. Gosto de gaita. Gaita, eu assopro e como blues é uma que eu gosto, e ele é muito de improvisação, eu assopro gaita e faço um barulho que pode ser associado ao blues. Mas é um barulho. Eu tenho lá minhas gaitinhas e eu faço uma brincadeira com elas. Eu comecei brincando com a gaita porque eu fazia mergulho. Eu mergulhava muito. Hoje eu mergulho menos, um pouco. Mas eu mergulhava muito. E fazia o mergulho apneia, né? Isso é sem o escafandro, sem a garrafa. Porque eu fazia caça. E eu gostava disso. E então, a gaita ajuda a fazer o fole do pulmão, aumenta... Bom, enfim, eu estou te contando, já que você fez uma pergunta assim, mas qual que eu mais gostei? No mundo da arte, eu comecei criança, e você deve ter visto, eu comentei que eu desenhava lá o Papa quando eu tinha uma idade, tenra idade, e meus pais adoravam. Talvez tenha sido esse o momento que falou, é isso que você vai alcançar a aprovação dos seus pais. 5º dos 6 filhos, né? 5º dos 6 filhos que meu pai teve, a atenção era através do desenho. E você, como minha colega professora de arte, né? Você é professora de artes, você sabe que o aluno precisa ter isso nós estamos discutindo agora, estratégia, né? Sim. Alguém sabe aí que você tem que fazer todo o semestre, tem que fazer as estratégias lá do seu plano de curso. E a estratégia é fazer com que o aluno sinta-se, ele seja reconhecido naquilo que ele faz. Não só o aluno, o filho, sim, o amigo, as pessoas com que a gente quer que desenvolvam. Mas voltando e tentando, eu não vou conseguir responder sua pergunta, o desenho foi quem me levou mais, quem me introduziu mais. Foi o desenho desde garoto, como eu disse, desenhando o Papa. Eu já devia desenhar alguma coisa, mas o Papa foi do fundamental, Papa João 23. E depois o desenho, aí eu começo a caprichar, porque era o desenho que me fazia existir. Eu estou falando coisas bastante íntimas, é íntimo isso. Não são impublicáveis. São publicáveis, mas isso é muito íntimo, é um depoimento muito pessoal. E era através do desenho que havia um ponto de proximidade com as pessoas que eu gostava e que me gostavam também. E aí eu começo a desenhar mais. Aí vou para uma escola modesta de pintura. Eu até comentei também sobre isso. Pegava o professor, olha, imagina a metodologia do professor. Eu pegava os gênios da pintura do Rubens, barroco, dava para nós, por exemplo, copia um. Imagina, né? É uma coisa incabível para o aprendizado. Mas, enfim, de qualquer maneira, começo a ter contato com a tinta óleo. E a materialidade da tinta me encanta. A materialidade da tinta óleo, o cheiro de terebentina me encanta até hoje. Então... E depois a gente começa a experimentar outras linguagens, outras matérias. Tive a oportunidade na faculdade de experimentar a escultura, que antes não tinha experiência, fiz a escultura, fiz a gravura, foi aí depois fazer gravura em metal com Evandro Jardim, que é conhecido gravador brasileiro. E aí não parei mais, aí fiz experiências com videoarte, tive a oportunidade, tive o privilégio de ser
autor do primeiro videoarte a ser apresentado nos salões de arte do Brasil. Isso numa pesquisa do Paulo Cheida Sanz, lá de Campinas, da PUC de Campinas, ex-coordenador, eu acho que eu estou falando esse porque faz tempo que ele era coordenador do curso de artes da PUC de Campinas, Paulo Cheida Sanz, querido amigo. E ele fez uma pesquisa e concluiu. Era o primeiro videoarte a ser mostrado. Eu era autor junto com um amigo parceiro que também colaborou. Fiz experiências, outras em outras linguagens. Então, depois que a gente entra no mundo da arte, a gente não para mais. Eu vou parar de falar, porque senão eu não vou responder precisamente. Qual foi a mais importante? Se eu tivesse que dizer assim, qual foi a fundamental, foi o desenho. A que eu mais gosto de todas. Eu percebi que o senhor é bem eclético. Isso é muito bom, né? Porque tudo está fundamentado com o conhecimento, a experimentação. É muito bom. Professor, eu também... Desculpa, Simone. São Paulo. Você é de São Paulo. Você é Paulo. Muito bem. Desculpa, eu perdi na hora do... Ela nasceu na Itália. Ela morou na Itália, Simone? Eu nasci no Brasil, fui alfabetizada na Itália e depois nós retornamos. Então, tive algumas oportunidades, assim... Maravilha, hein? Conheci algumas coisas que estimularam o interesse pela arte. Maravilha. E admirar o trabalho do senhor. Muito bom. Obrigado. Professor, eu queria que o senhor me citasse algumas alegrias e realizações que ocorreram durante a sua carreira, que ocorrem. Eu acredito, tanto como professor como artista, eu sou suspeita como professora, né? Porque a gente acaba tendo, assim, momentos que não são financeiros, como o senhor dizia ainda há pouco, mas de uma alegria, e a gente observa que o professor espera até que o aluno supere o seu trabalho, sem egoísmo, sem inveja, sem nenhum momento de querer que ele fique num nível abaixo, e sim querendo que ele vá cada vez mais longe. Como o senhor tem um trabalho tão extenso, eu acredito que o senhor deve ter tido muitas realizações. E deve ter até hoje, né? Muitas alegrias. O senhor poderia falar, assim, de algumas que marcaram e o senhor lembra até hoje? Não esqueço. Não esqueço. Olha, algumas no âmbito da academia. Quando eu falo da academia, é do ensino, diz respeito ao ensino como professor de História da Arte, como estudante e professor, e outras como artista plástico. Então, eu vou começar por aquelas da academia. Um dos momentos excepcionais de euforia, de alegria, de realização, foi quando eu prestei, eu dava aula já na faculdade de arquitetura, eu já era adulto, eu já dava aula numa faculdade de arquitetura. E eu dava aula de plástica e história da arte. E o fato de não ser arquiteto, isso ainda deve acontecer por aí. O fato de não ser arquiteto, havia uma certa discriminação, mas não discriminação maldosa, que não. Então, eu sentia que eu precisava fazer criar um laço maior. Há muito tempo, já era adulto, mas há muitos anos atrás, eu poderia te precisar nos anos 82, 83, 84, acontece isso que eu vou te contar. Então, esses 2 anos no início, eu não queria fazer graduação em arquitetura, não me interessava projetar arquitetura. Mas eu precisava criar um laço e uma intimidade com a arquitetura. Então, eu resolvi prestar o meu mestrado lá na FAUSP, em São Paulo, aí onde você está, que é no Palácio, no Palacete Penteado, do Álvares Penteado, na Rua Maranhão, número 88, para ser preciso, ali pertinho, vizinho do Mackenzie, né?
Sim. Tem as ruas, Piauí, ali toda essa... Tem os estados, ruas, né? Sabará, e eu fui prestar. E eu vou contar, você pediu as pingas que eu tomei. Eu vou contar um tombo antes. Eu prestei e não entrei no mestrado. Ele era bastante concorrido, era muito concorrido, deve ser ainda, porque é uma maravilha, né? Embora seja da USP, mas é separado lá do campus da USP, é na Rua Maranhão. No prédio, aquele prédio Art Nouveau espetacular, é o prédio mais Art Nouveau do Brasil, ele é de 1900, em estilo Art Nouveau, mas enfim, que me encantou também, me encantou. Passado um ano, eu não ia mais prestar. Não presto mais, aí uma professora, colega minha, me estimulou muito, eu já estava mais integrado, então me estimulou muito, não, vai, se você não for, eu vou pôr você dentro do carro e te levo. Eu estava brincando, porque eu já estava inscrito, mas eu falei, não vou, porque isso, assim. Me preparei naquele ano, fui. E fui, até, confesso para você, fui com gana sim. Puxa vida. Prestei, e imediatamente, naquele dia, o meu irmão ficou me esperando na porta para a gente ir para a praia. E nós fomos. Tanto que eu estava envolvido, eu cheguei naquele topo. Agora é a última coisa que eu faço, é a prova e vou me embora. Uma das emoções maiores que eu senti foi, tinham 110 candidatos. E a maioria, aliás, a absoluta maioria, arquitetos prestando o mestrado, para entrar no mestrado oficialmente. Quando eu recebi uma ligação dos meus pais, dizendo que o professor Kaczynski, Júlio Kaczynski, que era coordenador do curso, ligou na minha casa, eu não estava em casa, eu estava viajando. Na verdade, eu estava, quando saiu o resultado, eu estava no Congresso, foi em 84, Congresso Internacional de Arte e Educação, no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio, na casa do Albert Harrigan, um artista espetacular que já faleceu. Meus pais ligaram que o Júlio Kaczynski tinha ligado para a casa dos meus pais para me parabenizar que eu tinha entrado em primeiro lugar. Olha. Eu tenho uma declaração, que ele deu a declaração de... Então, primeiro lugar no ingresso do mestrado, na prova, eu tirei 98 de 100. Que bárbaro. Então, isso eu não me esqueço. Isso é uma coisa na minha carreira acadêmica que eu não me esqueço. Depois segui, etc. Outra experiência forte, eu vou tentar ser mais rápido, foi já no âmbito como artista plástico, foi quando um dia eu fui fazer uma consulta sobre intervenção no Brasil e busquei lá, intervenção no Brasil, veio Enciclopédia Itaú Cultural. Aí eu fui buscar e busquei lá conceitos, que, aliás, eles passaram, a Enciclopédia Itaú Cultural é consulta rápida, consultas breves, muito boa. Eu julgo excelente. Inclusive, sugiro que meus alunos façam sempre a leitura dos conceitos lá da Itaú Cultural. Quando eu fui fazer a consulta, comecei a ler, porque eu estava fazendo uma consulta, né, baseada em uma pesquisa, para um trabalho. E quando eu estou lendo entre os brasileiros precursores das intervenções do Brasil, tinha o meu nome. Eu não cabia em mim. Então, eu estava lá como verbete na enciclopédia. E como um dos precursores, junto com gente importante na arte do Brasil, como o Hélio Sica, a Lígia Clark, né? Tem 7 nomes. Agora, eu decorei até todos que estão lá, porque eu te digo, a Lígia Clark, Hélio Oiticica, Cildo Meirelles, Arthur Barrio, meu amigo, Paulo Brusco, meu grande amigo do Recife, não sei se tem alguém aqui participando aqui do Recife, Grupo 3, nós 3, e, por último, eu. Tinha lá meu nome.
como um dos precursores no Brasil. Isso realmente me encheu de vaidade, eu sou muito vaidoso nesse aspecto, sim. Eu quero fazer a coisa bem feita e quero reconhecimento, sim, em tudo que faço, porque procuro fazer bem feito e quero reconhecimento. A outra, e eu vou parar por aqui, tenho várias, mas a outra eu posso dizer que foi quando eu tenho uma revista francesa de arte, na verdade, ela é uma revista francesa de fotografia, e eu desenvolvo também, como eu disse, eu desenvolvo várias linguagens. Uma das experiências últimas que eu faço ainda, eu desenvolvo, é um trabalho que se chama câmera-less, sem câmera. Eu faço fotografia sem uso de câmera. Para produzir meu trabalho, eu uso o scanner. Enfim, eu mandei meu portfólio para essa revista porque ela tem um espaço para as pessoas que mandam o seu portfólio para ser publicado, selecionado, né? Passar pelo crivo da seleção. A primeira emoção foi quando eu vi que, na revista francesa, meu portfólio foi aprovado e publicado. Quer dizer, 25 obras minhas publicadas numa revista de grande expressão. Grande emoção. Me dá licença. Como eu disse, eu até decoro as datas, os nomes dessas coisas. Dia 4 de abril de 2015. Para minha surpresa, no dia 6, 2 dias depois, o editor da revista, Jean-Claude Naudet, que foi editor da revista American Photography por 8 anos e por 16 anos editor da revista Photo francesa, olha, não é coisa de amador, não. A revista Photo francesa é uma das revistas mais importantes de fotografia do mundo. Jean-Jacques Naudet, que é editor dessa revista agora, L'Oeil de la Photographie, que se chama L'Oeil de la Photographie, ele publicou um editorial dizendo que, olha, nós aceitamos, são mais de 120, 130 portfólios que chegam por semana e ele tem que selecionar 10. E que não cabe todo mundo, desculpem, é uma coisa muito boa ver o trabalho de vocês, mas nossa equipe, nosso grupo de seleção não consegue, somente alguns são selecionados. Quer dizer, eu fiquei envaidecido, mas mais envaidecido ainda foi quando a obra que ele pôs para ilustrar esse editorial é uma obra minha. Aí eu debulhei de vaidade em vaidade. Então, são essas... Mas merecido, né, professor? Quanta dedicação, né? Muita dedicação. Tudo que o senhor faz, é possível perceber tudo muito fundamentado, mas também com muito carinho, né? Toda essa dedicação pela arte, a gente observa nas aulas, nas suas explicações. O senhor é muito querido já, viu, professor? Professora, a última pergunta seria, atualmente, a gente vive um cenário bastante conturbado para o jovem que busca a arte como seu caminho, como carreira. Eu queria que o senhor deixasse para esses jovens, para as pessoas que estão iniciando na arte, uma mensagem. O que o senhor diria para que fosse mais, que fosse possível alimentar esse sonho, para que não desista, para seguir em frente? O que o senhor aconselharia? Eu diria que, primeiro, é escolher qual a área da sua paixão. Porque nem todo mundo tem que ser artista. Todos nós precisamos ter oportunidade, como tem eles, seus alunos, durante as suas aulas, Simone. Todos têm que ter oportunidade do contato com a estética, com a plástica, com a história da arte, com a arte, enfim. Seja
conhecendo a teoria, seja produzindo algum produto, algum objeto, alguma coisa no sentido artístico. Então, primeiro é descobrir qual é a sua paixão. Se você descobrir qual é a sua paixão, possivelmente você vai desenvolver com muito mais tranquilidade. E faço um paralelo, sabe com o quê, Simone? Com o futebol. Você percebe crianças que começam brincando com a bola e têm afinidade com a bola, ele faz como brincando, ele faz como se fosse nós temos que ter essa atividade lúdica, no âmbito lúdico, que nos dê prazer, para que isso não fique um fardo na nossa vida. Você imagina aquele sujeito que odeia determinado trabalho e ele precisa subsistir e ele vai precisar desenvolver aquele trabalho todos os dias da sua vida porque ele não seguiu. É isso que eu digo. Descubra a sua paixão. E se for pela arte, agora eu chego aí onde você está, onde você mencionou, se for pela arte, comece a ter contato com ela. Falamos agora há pouco, numa live, que, estimulado por uma pergunta do Lucas, que o sujeito precisa visitar os museus da sua cidade, ou um museu, ou aquele centro cultural, frequentar esse centro cultural, se ele quer ter alguma proximidade com a arte. Porque a arte, ela não vem de um raio do céu e cai em nós, e passamos a conhecer ou ser artistas. Sim. Nós precisamos elaborar. Tem um ditado, eu vou lembrar agora uma outra discussão, que tem um ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Isso quer dizer, se depender só de receber do benefício divino, não vai, nós precisamos nos empenhar, né? Até para aqueles mais devotos, para que ele reconheça o nosso empenho, né? Então, eu digo para esses alunos, e deixo aqui uma palavra de estímulo a eles, vão visitar um museu que seja um museu histórico, nem seja museu de arte, que nem toda cidade tem museu de arte, mas tem um centro cultural, tem um museu de artesanato, tem uma atividade, enfim, visitas online, realmente, visitas online. Vem aqui conosco, assista a nossa... os vários participantes dessas lives e dessas mentorias estão se enriquecendo. Eu espero, né? Eu espero que estejam se enriquecendo, porque se não estivessem, não estariam aqui ainda participando numa sexta-feira, hora daqui a pouco de tomar um vinho, tomar uma cerveja, né? Não é verdade? Então, estão aqui participando. Isso é uma busca contínua. E para evoluir, para crescer, sim, não é só aquele que vai ser artista, não. Em qualquer área. Enriqueça-se culturalmente. Enriqueça-se culturalmente, vai reverberar, vai rebater lá na profissão que você escolher, aquela que você faz com muito prazer. Essa que você faz com muito prazer. Dotada de riqueza cultural, ninguém vai te segurar. E na pandemia... Excelente, professor. O Lucas me lembra aqui, como meu anjo da guarda, ele me lembra aqui que durante a pandemia, viu, meninada, moçada, seus alunos aí, tem muitas visitas online a museus. Olha, com o sistema digital, essas possibilidades online, nós viajamos 40 mil quilômetros, nós damos volta no mundo. Nós podemos ir no museu americano, no museu europeu, museu da Rússia, museu onde for. Então, não é por falta de oportunidade, se nós não podemos ainda, se nós não pudermos ainda visitar pessoalmente, meu voucher é o sistema online. Olha, professor, eu gostei muito de falar com o senhor. E eu acredito até que as perguntas não deixaram o senhor cansado, né? Não, ao contrário.
Não, ao contrário, ô Simone, eu quero também te agradecer. Você quer concluir? Desculpa. Não, eu queria até, eu estou agradecida de ter essa oportunidade de conversar com o senhor, de ter esses dados que o senhor me passou ainda há pouco, né? Com tanto carinho sobre as alegrias, sobre como os alunos realmente, como o senhor colocou, não só os alunos, qualquer pessoa, aquilo que ela fizer, se ela fizer bem feito, fizer com amor, se dedicar, ela vai ter sucesso nas suas escolhas, não é mesmo? Simone, nas suas falas, em todas as suas colocações, e mesmo naquelas que talvez você tenha buscado uma informação minha, da minha pessoal, Sim. depois você culmina na questão do teu aluno. Eu queria cumprimentá-la, parabenizá-la. Eu consegui ler aqui rapidamente na lateral, alguém falando aí, te dando parabéns. Encantada lá, encantadora Simone, parabéns. A Sheila está falando isso. A Sheila é nossa colega aqui. No Instagram. Obrigada. Eu elogiei no início a dicção dela, além do português, o conteúdo que ela fala e a dicção. Agora, Simone, está resvalando agora para você, minha colega Simone, e vejo que você é muito dedicada. Quero trazer para você meus cumprimentos pela sua dedicação. Eu invejo os seus alunos. Eu gostaria de minha adolescência, sim, senhora. Por favor, me ouça. Estou tendo agora aquele professor aqui. Eu gostaria de ter tido uma professora que me passa essa placidez. Você é plácida. É isso que precisa. Não é só isso. São esses ingredientes todos que um professor de arte precisa ter em contato com o seu aluno. Parabéns, inveja o seu aluno. Obrigada, professor. Eu vou deixar um beijo